Graça e paz, irmãos e irmãs, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos wesleyanos na nossa escola dominical e hoje nós falaremos sobre a graça preveniente. Nós temos visto que a Bíblia ela apresenta a criação do ser humano como um ato culminante e mais sublime de todo o processo. Nós percebemos que Deus ele criou o homem e a mulher à sua própria imagem e semelhança. Mas no exercício do seu livre-arbítrio, os humanos desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso. Ou seja, foram colocados querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, conforme nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 24. Deus havia proibido ao homem e à mulher comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, advertindo, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. A narrativa bíblica, no entanto, deixa bem claro que não morreram fisicamente naquele dia. Foi depois do ato de desobediência que Adão e Eva criaram sua família de Caim, Abel e Sete. O texto diz que Adão viveu depois do nascimento de Sete mais 800 anos. É bastante tempo, irmãos e irmãs, mas foram 800 anos, atingindo uma idade de 930 anos ao todo. Isso está lá descrito para nós, lá em Gênesis capítulo 5, no versículo de número 4. Portanto, nós entendemos que duas coisas devem ser ditas para nós completarmos esse início do nosso estudo, nessa nossa parte introdutória. Primeiro, a morte na Bíblia é essencialmente a separação de Deus, a fonte da vida, E isso pode ser válido ali para a morte, claro, física, que todos nós compreendemos, mas é também válido para a morte espiritual. Na narrativa de Gênesis, essa morte é simbolizada, primeiro pelo afastamento de Adão e Eva de Deus no jardim, motivado pela vergonha e o medo, Gênesis 3, versículo 10, e pela sua expulsão do jardim por Deus e a colocação da espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Deus é a vida e a fonte da vida. Quem escolhe a Deus, escolhe com ele a vida. Deuteronômio capítulo 30, do versículo 11 ao versículo de número 20, depois você pode ler com um pouquinho mais de atenção aí na sua casa, você vai ver falando sobre isso, de como Deus ele é a fonte da vida. Quem rejeita a Deus e os seus propósitos está escolhendo a morte. O plano para a vida e missão da Igreja Metodista reconhece esse fato de maneira marcante, o que merece algum tempo do grupo para nós refletirmos e para nós juntos podermos pensarmos, e posteriormente dialogarmos. Era quase axiomático que os israelitas, que o seu Deus era um Deus vivo e o autor da vida, Daí frequentemente ele é mencionado como o Deus vivo, pois é um Deus que age especialmente em favor dos menos favorecidos. Por isso também os israelitas, eles prefaciavam, eles falavam muitas vezes sobre isso, sobre os seus mais solenes juramentos com a frase: tão certo como vive o Senhor. Quando eles tinham que tomar alguma decisão, quando eles tinham que fazer alguma estratégia, eles sempre começavam dizendo isso: tão certo como vive o Senhor, fazendo essa referência no Deus da vida. Você vai ver isso descrito lá em 1 Samuel, capítulo 14, no versículo 39, no versículo de número 45. Agora, o segundo ponto é ser notado quem peça é, ou seja, do ponto de vista bíblico, morto, Jesus ele emprega uma outra figura muito expressiva. Aquele que comete o pecado é servo do pecado. Isso está lá em João capítulo 8, versículo 35. A clara intenção de Deus desde a criação era que todos gozassem da vida em abundância. Assim ele colocou a árvore da vida bem no meio do jardim, mas ao escolherem a desobediência, os seres humanos escolheram a morte. Este fato recebe considerável atenção ali nos escritos e nos ensinos que Paulo vai
ter deixado ali para cada um de nós. Paulo ele vai dizer, né, que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23. Ele vai nos dizer que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele pergunta, em Romanos ali, capítulo 7, versículo 24. Mas Paulo, ele percebeu que na economia, ou seja, na providência de Deus, Cristo poderia desfazer todas as consequências infelizes da desobediência de Adão. Não havia o mesmo Cristo dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, no versículo 6, Jesus diz isso. O mesmo havia falado: vim para que tenham vida e a tenham em abundância, lá em João capítulo 10, versículo 10. E finalmente, pela sua morte e ressurreição, Deus efetiva a redenção de todos que nele creem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também serão vivificados em Cristo. Isso está lá descrito em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 22. E é interessante que é o apóstolo Paulo que vai trabalhar essa ideia dos Adões, Ele vai trabalhar a ideia do Adão ali no Antigo Testamento, da criação ali, do início de todas as coisas, e ele vai descrever que Jesus é esse novo Adão, que vem e faz novamente aquilo que era necessário ser feito para que a criação e que principalmente os seres humanos pudessem ter novamente esse relacionamento com Deus, e nós entendemos que isso acontece através de nós aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A conclusão é que, já que todos os seres humanos são pecadores por natureza, por participarem do pecado original, todos não passam, e o autor aqui do estudo ele usa que todos não passam de cadáveres, ou todos não passam de mortos, Como é possível um cadáver virar-se para Deus e nele encontrar a vida? No afastamento de Deus, quer do indivíduo, quer da sociedade, existe só a morte. Então isso precisa ficar claro para nós nesse estudo, Quando nós estamos afastados de Deus, nós estamos claramente numa morte espiritual e consequentemente isso se dará também por uma morte física. Este cadáver, ele virá para Deus? A resposta é bem óbvia, é impossível. Cadáver não se mexe. Era impossível ao paralítico à beira do tanque de Betesda lançar-se às águas sozinho, daí ter permanecido à espera por tantos e longos anos, Tá lá descrito em João capítulo 5 a história, versículo 1 ao versículo 8. Ninguém pode salvar a si próprio, Nós temos que ter essa ideia como uma ideia clara para cada um de nós. Como sugerimos ali nos estudos, e que falou sobre a questão do pecado original, é de tão grandes consequências que só a graça de Deus, quando nós falamos do pecado, só a graça de Deus, ainda mais poderosa, é capaz de superá-lo, Ali em Romanos capítulo 5, do versículo 20 ao 21, você vê descrito sobre isso. Este, portanto, é o pano de fundo necessário, aí sim, para nós começarmos a compreendermos a graça preveniente. Mas pastor, o que é a graça preveniente? Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que você já escutou sobre isso, você já ouviu falar um pouquinho sobre isso, e nós agora descreveremos, tentaremos explicar um pouco a fundo nesse estudo sobre o que significa essa graça preveniente. A graça, irmãos e irmãs, é sempre o amor de Deus não merecido por qualquer ato ou atitude da parte humana. Na situação que estamos descrevendo, não poderia haver qualquer merecimento ou obra humana, pois o pecador é um cadáver, e cadáver é incapaz de qualquer ação. Mas a Bíblia, ela torna evidente que Deus sempre age primeiro. Nossa ação em relação a Deus é sempre uma resposta ou um responso à iniciativa divina. Deus, ele é como, só para nós pensarmos, na próxima semana agora, nós estaremos comemorando o Dia das Mães, Deus, ele é como a mãe
galinha que junta os pintinhos debaixo de suas asas, conforme está lá descrito em Mateus capítulo 23, no versículo de número 37. Ou também como a ursa, né, que protege com fúria seus ursinhos que correm perigo. Isso está descrito lá em Oséias capítulo 13, no versículo de número 8. Se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Isso é algo que nós muitas vezes ouvimos, que muitas vezes nós conversamos, né? Não é que você escolheu o amor de Deus. Antes de você, antes de nós, antes de todos nós escolhermos esse amor, ele já nos amou primeiro. A Bíblia vai dizer que no ventre materno, no ventre de nossas mães, o Senhor já tinha planos e projetos para a vida de cada um de nós. Características especiais dessa graça preveniente. Nos dizeres de John Wesley, fundador do movimento metodista, a graça de Deus é livre para todos e livre em todos. Seu amor é tão abrangente como o universo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, conforme está ali em João capítulo 3, versículo 16. Ele busca diligentemente o perdido até achá-lo, conforme você vai ver ali, falando ali das parábolas das coisas perdidas ali em Lucas, no capítulo 15. Vós todos os que têm de sede, vinde às águas, conforme está ali em Isaías capítulo 55, no versículo de número 1. Deus não tem prazer na morte do ímpio, conforme nós vemos ali em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. E as passagens poderiam se multiplicar, nós poderíamos ficar falando aqui do amor de Deus, dessa graça preveniente de Deus em citações bíblicas por muito tempo durante esse estudo, O que fazer com as passagens que parecem indicar a predestinação? No mesmo entender, é inegável que o grande peso do ensino bíblico é de um Deus de amor, de boa vontade para com todos e de uma obra expiatória em Cristo suficiente para a salvação de todos os pecadores e todas as pecadoras. Wesley, ele entende que em casos assim, as passagens mais obscuras, elas precisam ser interpretadas à luz das mais claras e óbvias. Por isso, ele foi forçado a rejeitar a doutrina da eleição, que é essa doutrina da predestinação, que efetivamente nós percebemos que essa doutrina, ela limita esse amor divino, porque Wesley, ao comparar esse amor divino com o universo, do tamanho do universo, da mesma proporção do universo, nós vamos perceber que quando nós falamos de predestinação, isso acaba por limitar esse amor de Deus. Não só a graça de Deus é livre para todos, ela também é livre em todos, isto é, em nós mesmos, seres humanos que não passamos de cadáveres, afastados de Deus por causa do nosso pecado. Mas se é verdade que o cadáver não pode atingir, não pode ver, nem ouvir e nem falar, Deus não o abandonou. Sozinhos não podemos responder ao amor de Deus, mas o cadáver não está sozinho, pois Deus está com ele. Ou seja, nós entendemos que nós somos vivificados quando nós estamos diante da presença de Deus. Como quando Deus ele começa a fazer parte das nossas vidas, nós passamos de ser esses cadáveres, passamos de ser essas pessoas que estavam mortas espiritualmente para a vida que nós temos através de Cristo Jesus para com Deus. E quando nós formos pensar nessa graça preveniente e essa questão da consciência, é provável que todos possuam, em grau maior ou menor, um senso do certo e do errado, ou seja, a nossa consciência, Paulo, ele observa que os gentios, eles conhecem pela criação o poder e a glória de Deus, conforme está ali em Romanos, capítulo 1, no versículo 19 e 20. Dai para si mesmos são lei, Romanos capítulo 2, versículo 14, daí para si mesmos são lei, conforme ali em Romanos capítulo 2, versículo 14. Mas Wesley insiste que a consciência não é natural, por universal que possa ser. Não,
o que popularmente se chama de consciência é a graça preveniente de Deus agindo na mente e no coração do pecador. Do exposto acima, nós não estranhamos que Wesley rejeitou a predestinação. Wesley afirma que o pecador pode receber de boa mente a graça proveniente oferecida. Neste caso, Deus aumenta a graça e seus efeitos na vida da pessoa atingida, mas a pessoa também pode resistir à graça, tornando-se cada vez mais insensível à presença de Deus, surda a sua voz, cega as suas bênçãos e as suas maravilhas, e naturalmente muda quando nós vamos pensar a essa comunhão com Deus. Finalmente, é a graça preveniente que torna possível o arrependimento e a volta do pecador e da pecadora para Deus. Isso, porém, nós vamos conversar um pouquinho mais nos próximos estudos. Mas é muito interessante quando nós pensamos, já finalizando esse nosso estudo, irmãos e irmãs, que Wesley ele fazia essa junção ali de pensar que a nossa consciência, é muito interessante, muito importante nós entendermos isso, a nossa consciência ela está diretamente ligada a essa graça preveniente. Quanto mais nós nos aproximamos da presença de Deus, mais a nossa consciência vai ser uma consciência voltada para a presença de Deus. E mais Deus ele vai se revelar sobre através da vida de cada um de nós. Que possa ter ficado claro para você e que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de nós em nome de Jesus.